Olá, queridos, a paz de Cristo, nós continuaremos a nossa série Primeiras Civilizações e a Bíblia. Na segunda aula, nós falamos sobre o patriarca bíblico Abraão e a relação deste com o povo sumério. Nessa nossa terceira aula da série, nós continuaremos a explanar sobre a civilização suméria e a relação desta civilização com a Bíblia. Falaremos mais especificamente sobre a Torre de Babel e a conexão desta com a civilização suméria. Mas nós temos que entender quem foram os sumérios. Foram uma das primeiras civilizações que surgiu lá na Mesopotâmia. Os sumérios, além deles inventarem a escrita cuneiforme, de acordo com alguns grupos de cientistas e historiadores, eles inventaram até mesmo a roda. Mas o que nos interessa hoje nessa aula é o modelo de arquitetura sumério, que era impressionante. Nós podemos dizer que antes mesmo da construção das pirâmides do Egito, os sumérios eles já tinham erguido os zigurates. O que eram os zigurates? Os zigurates eram estruturas arquitetônicas fascinantes e únicas lá na antiga Mesopotâmia. O zigurate ele tinha uma relação profunda com a religião e os deuses sumérios. E essa arquitetura dos zigurates refletia essa ligação. Era caracterizado por uma forma de torre em degraus, feito de tijolos de barro e betume que revestiam esses tijolos. Os zigurates eram terraços escalonados em degraus. No topo desses zigurates havia um templo que era dedicado a uma divindade específica. Essa parte superior do zigurate era considerado um local sagrado para os sumérios. Os sumérios eles acreditavam que ao construir essas torres, eles estavam criando uma conexão entre o divino e o terreno, entre o mundo divino e o mundo terreno. Os zigurates eles eram vistos como uma casa dos deuses aqui na terra, e as cerimônias que eles realizavam ali eram uma forma de adoração e de comunicação com essas divindades. Eles acreditavam que isso garantia a proteção e o favor dos deuses sobre as cidades e todos os seus habitantes. Além disso, essa forma escalonada dos zigurates não apenas tinha um significado religioso, mas também servia como um símbolo visual de poder e da importância dessas cidades onde eles estavam localizados. Eles se destacavam lá na paisagem. Eles eram pontos de referência impressionantes nas antigas cidades sumérias. Então, essa arquitetura dos zigurates com esses terraços escalonados refletia essa ligação profunda entre os sumérios e os seus deuses, ao mesmo tempo também que simbolizava a conexão espiritual e o prestígio das cidades os quais eles estavam construídos. Mas o que os zigurates têm a ver com a Bíblia? Vamos lá, no livro de Gênesis, abra aí comigo, Gênesis capítulo 11, dos versos de 1 ao 9. Diz o seguinte: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Olha só, nós sabemos que a palavra Sinar é um sinônimo para Mesopotâmia, ou seja, nós já sabemos aí, lendo esses dois versículos, que a Torre de Babel estava localizada no mesmo local onde foram construídos os zigurates. Continue lendo aí. Vamos continuar lendo o texto no versículo 3. E disseram uns aos outros:
Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Olha que interessante. Como a forma de construção dos zigurates era idêntica ou similar à forma de construção da Torre de Babel, descrita lá no livro de Gênesis, aí no capítulo 11. Usava então o betume também para o revestimento e o tijolo era de barro. Vamos continuar então a leitura, versículo 4. E disseram: Vinde, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Portanto, gente, fazendo a conexão da história suméria dos zigurates, alguns historiadores, cientistas, arqueólogos, eles acreditam que a Torre de Babel possa ter sido um zigurate construído pelos sumérios lá na Mesopotâmia. Então, gente, olha que interessante. Muito obrigado por acompanhar a aula até aqui. Inscreva-se aí no canal para acompanhar essa série que está fascinante. E não perca, né, as nossas próximas aulas sobre as primeiras civilizações e a Bíblia. Um forte abraço.